amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausando a Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Y-Tech, sua TI, nossa prioridade. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. PTO, serviços gerenciados de TI. Ocmont Group, especialistas em cibersegurança. Advance de Informática, sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Uniker, a plataforma de CSP, com as suas regras de negócio. Eu quero aproveitar e convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube, do Spotify e seguir a gente lá no Instagram. Todos os dias tem um conteúdo diferente para você. E hoje eu tenho a honra de receber Rebeca Frade, líder de governança de TI e de PO. Ela tem uma trajetória marcada pela coragem, transição de carreira e a capacitação constante. A Rebeca ela é referência quando o assunto é proteção de dados, operação de SOC, gestão de NOC e o papel do humano na transformação digital. Rebeca, obrigada demais que você aceitou vir conversar com a gente hoje. É uma honra, Rô. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com você. Você tá nervosa ainda, Rebeca? Já passou? Não, agora passou um pouquinho. Rebeca é a pessoa que trabalha nos bastidores, né, Rebeca? Uhum. Então, olha, vocês valorizem esse vídeo, porque o trabalho de convencimento foi muito grande para ela estar aqui hoje. Rebeca, eu queria que você contasse para a gente como você começou a sua carreira. Bom, minha carreira em TI, ela começou de uma insatisfação da minha primeira profissão. Eu sou ex-advogada. Ex-advogada não, porque ainda tenho a minha OAB ativa, então ainda advogada. Mas durante a faculdade de Direito eu percebi que eu não gostava 100% do que eu fazia. Eu não era apaixonada pelo que eu fazia. E eu trabalhava numa empresa que foi um divisor de águas. Eles precisavam de alguém para apoiar com licenciamento de radiofrequência na Anatel, na área de telecomunicações, e eu fui um recurso emprestado para essa área. Lá eu conheci protocolos de comunicação, telecomunicações. Comecei a me interessar por infraestrutura de redes. Aí aprendi um pouquinho sobre infraestrutura em cloud, sobre segurança da informação, e fui me aprofundando até que eu acabei, de fato, em segurança da informação. Utilizei esse background ao longo da minha carreira para poder exercer o cargo de DPO, que eu recebi a nomeação há pouco mais de um ano, né? Então, não foi de todo um curso perdido, foi um conhecimento aproveitado dentre os desafios no mundo de TI, né? Mas eu acho que eu comecei de um lugar que eu não esperava, me encontrei, e anos depois eu me pego pensando, né? Eu falo, gente, eu sempre tive o tino de TI, eu não sei por que eu não fiz isso desde o começo. Eu tinha uma rede social na minha juventude, sem citar nomes aqui. Não vamos entregar a idade. Como se isso fosse um problema, né? Pra você. Quando a pessoa é jovem, ela fala isso, é até uma ofensa. E ela permitia a customização dos temas em HTML. E eu fazia isso me divertindo horrores. Eu adorava fazer isso. E eu já parei e penso, por que eu não fui fazer engenharia da computação? Chegou um ponto da minha carreira que eu ia fazer outra graduação. Eu queria fazer ou análise de desenvolvimento de sistemas ou segurança da informação mesmo. E eu tinha um chefe que era mais do que um chefe, que era um líder, um amigo, uma pessoa que me acompanha até hoje. Ele falou, você já tem uma graduação, você já tem uma carreira que ela não precisa ser jogada fora. Você pode usar isso como uma adaptação, né? Ele vai estudar, vai tirar suas certificações, vai fazer uma pós-graduação. E aí eu comecei a trilhar um caminho técnico em TI, mas sem precisar fazer, de fato, outra graduação e começar tudo do zero. Mas eu precisei, na verdade, começar tudo do zero não, porque eu precisei assumir que eu não sabia nada. Eu acho que faz parte da transição de carreira você olhar e falar, eu não conheço nada daqui, eu preciso engatinhar tudo de novo e estudar pra caramba, porque acho que é mais difícil você fazer essa transição sem uma graduação ou algum outro curso profissionalizante do que
com a faculdade, que ela te dá ali um passo a passo, uma estrutura de estudos, né? Você se encontrar em TI, não sozinha, porque eu tive redes de apoio, mas você se encontrar em TI, dentre cursos que você pesquisa, referências que você encontra ao longo do caminho, é meio complicado. É um desafio. Você fez essa migração, né, do direito para a área de tecnologia. Quando você fez isso, você já de cara escolheu cibersegurança? Você percorreu outros caminhos? Percorrer outros caminhos. Na verdade, eu queria ser desenvolvedora em algum ponto. Quando eu comecei a estudar a parte de infraestrutura, eu me deparei com os códigos, né? E eu achava incrível o que... o back-office de você construir um sistema. Eu achava muito bonito aquilo. Eu colocar uma hospedagem de um código, eu me deixava assim, nossa, eu quero fazer isso. E em algum ponto eu pensei, eu falei, tá, eu gosto muito de infraestrutura. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu gosto do código, mas eu gosto muito de fazer o que eu faço. E conforme eu fui estudando e entendendo as regras de segurança dentro da configuração de um ambiente, eu fui me apaixonando pela segurança da informação. E aí o sonho de ser uma desenvolvedora começou a virar um sonho de virar uma especialista de cibersegurança, uma CISO. E o caminho foi mudando um pouquinho, embora não tenha mudado completamente, porque tive que aprender a programar, tive que aprender a configurar os pentests, né? Então, isso acabou sendo trazido para mim de alguma forma. E por que você escolheu cibersegurança? Alguma coisa em mim, acho que sempre gritou por fazer as coisas bem feitas. Então, acho que é uma satisfação pessoal de saber que eu fiz uma coisa tão boa que ela não tem vulnerabilidades. Uau! Cheguei, Brasil, cheguei! E aí eu falei, poxa, cibersegurança. E no fundo, uma vez que a gente faz direito, ele não sai 100% da gente. Eu até brinco que eu tenho a minha skinzinha, né, a roupinha, o blazerzinho, meio advogada ainda. E foi onde eu consegui casar a Rebeca, de 15, 16 anos, que um dia quis ser advogada, com a Rebeca, que descobriu que não era isso que ela queria fazer da vida e que ela queria trabalhar com TI. Mas, no fundo, aquela essência do defender, do construir alguma coisa baseada no fazer tudo certinho, se manteve, mesmo que de forma totalmente diferente. Eu imagino que essa pessoa que te apresentou, né, para a área de TI seja uma pessoa importante para você, né? Muito. Quem são as pessoas que, de alguma forma, inspiraram você na sua jornada? Nossa, tem uma listinha de nomes que me vem à cabeça. E são pessoas que são próximas a mim, de certa forma. Pessoas que foram colegas de trabalho, pessoas que foram líderes, que foram chefes em outras empresas, porque eles se tornaram referências de quem eu queria ser e, mais ainda, de como eu queria ser. Eu queria um dia ter um cargo de liderança executiva em TI, mas eu queria fazer pelos meus colaboradores o que eles fizeram por mim. Acho que o sentar, o ensinar, o explicar, o te lapidar quando você tem um potencial a ser explorado é gratificante não só para eles, né, que me viram crescer e hoje alguns deles, poxa, que bom, olha o podcast que você fez, olha o evento que você esteve, olha a aula que você está preparando, aquela sensação de orgulho alheio, né? E era o que eu queria ser para as outras pessoas, né? Poxa, eu aprendi tanto, eu sei o quanto foi dolorosa a trajetória, o quanto foi sofrida, quantas vezes eu quis desistir e falar, não, TI não é para mim, eu vou voltar pro direito porque era um lugar de conforto. E eu não me deixei abalar por essas pessoas. Eu imagino quantas outras ainda passam ou estão passando por situações parecidas à minha. Né? Inclusive, um deles, que é o Johnson, que está sempre aqui no podcast com você, que é um amigo de longa data, ele foi a pessoa que me ensinou a começar a mexer com identidade e acessos na Microsoft. Né? E hoje a gente, fazendo podcast juntos, eventos, ele olha assim pra mim com aquela carinha de orgulho, sabe? De Johnson a Cruz. pupilinha. E
Até tem um exemplo desse. Quando eu comecei na empresa que eu tô hoje, eu tinha um estagiário de N1 e eu via um potencial nele e ele era aquela pessoa engajada. Eu quero mais, eu quero sair daqui, eu quero fazer outras coisas, eu quero fazer diferente. O que eu posso fazer? E ele vinha conversar comigo, assim, fora de horário de expediente, bate-papo de carreira, né? Ele saiu da empresa e recentemente ele veio prestar um serviço com uma consultoria pra gente. E eu olhei assim e falei, foi satisfatório. Foi meu catatauzinho. Tá. Então, esse é o perfil de pessoas que você... Que eu tenho como referência, isso. Que bacana. Pessoas que são boas tecnicamente, que são pessoas, que são humanas. Né? Não é só você fazer um trabalho bem feito. Não adianta você ser um especialista em cibersegurança, ser uma pessoa arrogante, que não dá oportunidade de crescimento para as outras pessoas. Afinal, a gente passa uma boa parte da nossa vida dentro do nosso trabalho, então ele precisa ser um ambiente confortável, um ambiente de crescimento. É interessante você falar que você, nesse percalço da transição de carreira, você teve dificuldades, né? Desafios, na verdade, foi a palavra que você usou. Conta pra gente um pouco sobre isso. Porque hoje já passou, né? Então, acho que tudo bem falar sobre isso. Hoje já passou, tudo bem. Eu acho que foram vários desafios, né? O primeiro é o da capacitação. Você estudar tudo do zero e você ter que assumir que você não sabe nada quando você já vem de uma carreira semi-estruturada, onde você domina alguns assuntos, por si só é desafiador. Né? Então, eu me deparei num mundo com muita informação, que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo, se era aquilo mesmo. Então, eu saí de uma área de humanas e fui para uma área completamente de exatas e de raciocínio lógico. Então, às vezes, você tinha um choque de cultura, que você, ao longo da faculdade, é normal que a gente forme algumas características nossas. E somado a tudo isso, o fato de ser mulher, o fato de ser nova, né? E ter o background diferente. Eu acho que... Naquela época, você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos. Então, o fato de alguns profissionais subestimarem um pouco a sua capacidade pela idade ou pelo fato de ser mulher num ambiente cheio de homens. TI, por si só, tem muitos homens, mas segurança é mais restrito ainda. Tem poucas mulheres em TI e em segurança tem mulheres que a gente conta nos dedos. Né? Então, é um nicho que você tem que se provar toda hora. Ele faz uma entrevista técnica com você, por exemplo, e ele não se contenta com algumas respostas. Não é possível que você, mulher nova, de transição de carreira, tenha um conhecimento técnico desse. Então, eles fazem perguntas para tentar, talvez, te constranger, para tentar te deixar numa posição desconfortável, para você provar que você, de fato, sabe aquilo e não que você está inventando alguma coisa. E eu vejo isso um pouquinho ainda nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Eu acho que sempre que tem uma mulher em TI, ou uma mulher que veio de migração de carreira, tem aquele resquício do talvez ela não saiba tanto, talvez a gente possa deixar essa moça num cargo menos técnico, né, mais gerencial. Às vezes não é aquilo que ela quer, né? Já tentaram, ao longo da minha carreira, algumas vezes você quer trabalhar no técnico? Por que você não vira PO? Quando eu ainda queria fazer a parte de desenvolvimento, por que você não vira PO? Poxa, porque eu não quero. Mas é difícil, é muita coisa para estudar, né? Você é nova, escolhe uma outra carreira. Eu ouvi isso. Você ouviu isso? Eu ouvi isso em empresas que eu passei, né? Não vamos criar nenhuma Discord aqui, mas ouvi isso. E aí eu falava, gente, eu não quero ser PO, eu quero ser CISO. E já ouvi também, não tão distante assim em tempo, mas você quer ser CISO? Pre-sales, account. Por que CISO? Aí eu, nossa. É interessante você trazer isso, porque muitas vezes quando você vê um homem jovem, o pessoal fala que é um prodígio. Sim. Quando você vê uma mulher jovem, ela tem que se provar.
Ela é meio taxada de... Então, Rebeca, você é uma prodígio. Obrigada. Então, está decretado. Você é uma prodígio e a pouca idade que você tem só diz que você tem vida longa pela frente. A frasezinha nerd, vida longa e próspera. Não, e essa questão de falar que você pode trabalhar em vendas, você é uma mulher bonita, né? Todo mundo está vendo isso. Então, acho que tem também uma questãozinha aí, um pontinho de preconceito, né? Tem. De fato, eu acho que existe aquele estereótipo ainda de que a mulher bonita ela não pode ser inteligente também. Ou de que a mulher que trabalha em TI, ela é aquela mulher mais nerdzinha, mais no cantinho dela, né? E a gente tá vendo que a realidade não é essa mais, né? A gente tá vendo. Outras que estiveram aqui no podcast também, que são referências nas áreas de tecnologia. Sim. São mulheres lindíssimas, são mulheres extremamente competentes. A gente está ocupando o espaço que a gente quer ocupar, né? E eu acho que isso ainda é um pouco afrontoso de alguns pontos de vista. Então, a gente acaba sendo... acabam tentando jogar a gente para escanteio, né? De ou você não pode ser a menina inteligente ou você não pode ser a menina bonita. Você tem que escolher. E no fundo a gente não tem. A gente pode ser quem a gente quiser, né? E eu acho... Eu ia usar aquela palavra, uma brincadeira, mas assim, engula seco. Ela é inteligente e é bonita. Fazer o quê? Engula seco. Eu ia falar que é legal. Eu me sinto num lugar muito satisfatório hoje de poder ser a referência que eu procurei quando eu fiz a migração de carreira. Porque eu tinha essa dificuldade, né? Há quase 10 anos atrás, eram menos mulheres vistas, né? Talvez hoje as que estão em posições de destaque, na época, estavam começando a galgar isso, estavam numa fase de evolução da carreira, então não eram as minhas referências. E hoje não, a gente atingiu um nível de maturidade maior e nós somos referência para outras mulheres que estão vindo. Os cursos que tem nas faculdades agora tem mais mulheres. A gente vê nos eventos de cibersegurança a presença de meninas, né? E é gostoso, é uma sensação de satisfação pessoal de, poxa, a gente conseguiu. É isso aí, e estamos cada vez mais. Rebeca, falando um pouquinho sobre cibersegurança, como você vê o cenário atual aqui no Brasil? É um cenário complexo. Eu acho que todo mundo que fala de cibersegurança fala isso, né? Que a gente está enfrentando muitos desafios novos por causa de inteligência artificial ou porque, principalmente aqui no Brasil, eu acredito que os assuntos eles são muito hypados, né? Então, o tema do mundo hoje é segurança da informação. E as empresas, elas estão se desesperando para implementar a segurança da informação. Mas ninguém sabe como fazer isso da forma correta, né? E aí a gente também tem a inteligência artificial que fomenta, né? Mas eu acho que é um pouco desse desespero de a gente precisa implementar a segurança da informação, mas não sabem como fazer isso de uma forma bem estruturada. E aí a gente se depara com soluções que são vendidas e não são usadas, ou times de segurança que são sobrecarregados. Um exemplo disso essas alterações de LGPD, né, as exigências de ISOs e de normas e a segurança em evidência. Várias empresas que não tinham começaram a querer implementar um SOC. Um centro de operações de segurança. Só que você não consegue ter um SOC eficiente se você não tem a estrutura de TI muito bem configurada, se você não tem uma arquitetura bem desenhada, se você não tem um NOC implementado da forma correta, né? A exemplo disso, o NOC, que é o sistema de monitoramento de redes, ele ajuda a identificar a saúde da infraestrutura de uma empresa. Se o NOC não está muito bem configurado e você não consegue dizer se aquela rede está funcionando bem, se o servidor está ativo ou não está ativo, você polui o SOC com uma quantidade de informações surreais. Ele não sabe se aquele alerta que ele está recebendo é um alerta de uma rede mal configurada, de um servidor que está desligado, ou se aquilo é um ataque real.
Então, você se depara com equipes de segurança que, às vezes, você contrata um SOC as a service de uma empresa terceirizada que ficam analisando quantidades massivas de informação porque a arquitetura daquela empresa, daquela companhia não foi muito bem desenhada. Vamos fazer um NOC bem feito, vamos configurar a cloud bem configuradinha, vamos fazer a parte de gestão de identidade e acessos de forma adequada. O pessoal acha que o SOC vai resolver todos os problemas. Ele resolve. Mas se você tiver um SOC sem um NOC, sem uma infraestrutura e uma arquitetura de TI muito bem desenhadas, é a mesma coisa que você pegar um bombeiro, jogar ele no meio de um matagal pegando fogo e falar, apaga o fogo, e ele não vai saber nem onde tá. Porque tá em todos os lados, né? Tá em todos os lugares. Então, é um cenário muito complexo. E eu acho que faz parte da segurança também a gente conscientizar essas empresas de que quando a gente fala de segurança, a gente fala da estrutura bem feita, bem desenhada e bem configurada das outras áreas de TI. De dados, de infraestrutura, de redes, de cloud, de códigos bem desenvolvidos, né? Frameworks de desenvolvimento de código com segurança. E por aí vai. Recentemente, a gente fez um podcast aqui que tava o Elton Bordim, o Daniel Donda, você e o Johnson Cruz, né? A gente fez um evento aqui, um episódio para o MVP Conf, que vai acontecer em outubro desse ano, inclusive. A gente sugere... São por lá. Para você conhecer a Rebeca pessoalmente, os MVPs também pessoalmente. E eu acho interessante você falar isso, porque naquele momento a gente brincou, né? Que empresa que não tem um DNS zoado? Pois é. A gente está falando de coisas básicas, né? Estamos. É uma configuração muito simples quando você fala em sustentação de sistemas, por exemplo. Né? Eu configurar um domínio direitinho, ou fazer a hospedagem, configurar um servidor com um DNS de forma correta, é o arroz com feijão da tecnologia, né? Você precisa plantar alguma coisa, exemplo bem esdrúxulo. Você vai preparar o solo e depois você coloca a sementinha. Não adianta você chegar querendo colocar a semente num solo que não foi arado, nem nada. A AgroGirl já tá lá florando. Ai, gente. Mas é muito isso, né? A gente tá correndo atrás de fantasmas. Porque a TI não está muito bem preparada. A gente tem um gap. Eu vim de migração de carreira, então eu posso falar um pouquinho, tem um pouquinho de local de fala. Que a gente, quando migra de carreira, a gente tem uma ansiedade muito grande em querer saber tudo. E a gente esquece de estudar o básico, né? De estudar os conceitos fundamentais. Não de aprender a configuração next, finish. Pegar aquilo pronto. Eu sei como faz isso. Não, eu tenho que entender aquele fundamento. Eu tenho que saber como aquilo funciona. Para quando eu sair dessa situação e tiver uma situação um pouquinho diferente ou similar, eu entenda por que eu preciso fazer algumas coisas da forma que elas precisam ser feitas. Né? E nessa ansiedade, a gente acaba tendo profissionais não tão bem capacitados no mercado. Isso ajuda a fomentar os sistemas mal configurados. Isso ajuda a fomentar uma TI que não é muito bem estruturada. E que prejudica, na verdade, dá bastante trabalho, mas que prejudica também o nosso trabalho. Né? A gente acaba perdendo um tempo muito grande com análise de falsos positivos, por exemplo, ou de ruídos, que não querem dizer muita coisa, né? Por causa de uma configuração mal feita. Até tem um exemplo prático de uma situação que foi passada de um script de backup que foi configurado para rodar 3 horas da manhã num banco de dados, mas ele foi configurado na conta do usuário e não numa conta específica para isso. Começou a gerar um monte de alertas de que era um ataque, né? A equipe ela toma as providências que é de recebemos o alerta, vamos analisar, vamos abrir os logs, vamos entender o contexto dessa situação. Esse colaborador não costuma fazer esse tipo de acesso, mas espera, ele trabalha assim com um banco de dados. Até que nós entendemos que era um script de backup que foi configurado numa conta incorreta. Então, o tempo que a gente perdeu, que a gente podia, de repente, estar atuando em cima de um ataque de verdade.
E aí é complicado, a gente precisa investir em pessoas, em processos, em tecnologia, aquele discurso que sempre se repete, né? Mas enquanto a gente não arrumar isso, a gente vai continuar repetindo. Eu tô vendo a Rebeca falar aqui e eu imagino o seguinte, ela tá falando uma coisa e na cabeça dela, ela tá lembrando todos esses exemplos e por uma questão de educação, ela tá aqui se segurando. Vamos eliminar as pessoas, vamos. É brincadeira, gente. Ai, ai. Na verdade, é o mau usuário, né? Aquela pessoa que é teimosa. Porque, assim, você vai dizer que essa pessoa nunca passou por um treinamento? Com certeza. Com certeza, sim, mas é teimosa. E tem os colaboradores também mais antigos. Só um pouquinho. Thiago Caserta, essa é pra você. Ele pode repostar. Tem também aquele colaborador que ele é o dinossauro da TI da empresa. Sempre tem. Sempre tem. Toda empresa tem alguém. Eu devo estar falando aqui, as pessoas já estão imaginando nos lugares que elas trabalham, ou onde elas já trabalharam, que sempre tem um dinossauro de TI. E que às vezes ele não se aperfeiçoa, né? Tecnicamente. O cancelamento vem, não vai ter jeito. O vídeo vai cair. Não vai. É um toque de falar, gente, a tecnologia ela muda com uma rapidez muito grande. A gente precisa se manter atualizado, porque senão a gente comete erro. Muita coisa que eu estudei quando eu migrei de carreira, ela foi aprimorada. E se eu parar no tempo, eu não vou fazer um bom trabalho. Né? Os sistemas, eles sempre soltam a versão 1, 2, 3, 4, 5. E elas vêm com atualizações de segurança, elas vêm, falando de IoT, com os firmwares atualizados, eles evitam que problemas aconteçam. Se você não se aperfeiçoa nisso, você gera uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode ser alvo de uma exploração, pode ser alvo de um ataque real, pode ser até alvo de uma perda de dados, uma perda financeira para a empresa que você trabalha. E tem algumas pessoas que elas relutam um pouco em assumir que eu não sei mais o que eu sabia e eu preciso correr atrás disso. Que nem dizia nosso querido Daniel Dondo, o problema são as pessoas, né? Agora eu tô entendendo essas piadas, porque muitas vezes você tá junto com esse pessoal, eles falam umas coisas e eu fico assim, e tipo, eles falam e dão risada e tal. Eu não achei a menor graça, né? Agora eu tô entendendo o que eles estavam falando em códigos cibersegurantísticos aí. Nem existe essa palavra, acabei de inventar. É o bugzinho que picou. Rebeca, então, qual é a importância, né, da governança? Olhando para TI, proteção de dados e cibersegurança. A gente ditar algumas diretrizes que elas não podem ser transpassadas enquanto a gente entende que existem falhas de processo, falhas de capacitação profissional, falhas até de equipes, né? Gaps de equipe, porque a gente não tem tantos profissionais assim quanto vagas abertas no Brasil, por exemplo. Então, a gente tem equipes mais enxutas fazendo o trabalho de equipes muito grandes. E a gente sabe que isso gera um pratinho que cai de vez em quando aqui, lá e acolá. Então, o papel da governança de TI, da segurança da informação, é ditar as diretrizes mínimas que a gente não pode ultrapassar para minimizar o impacto, seja de um ataque, seja de um processo que não teve tempo de ser aprimorado, seja de um sistema que não pôde ser atualizado por N motivos. A gente sabe que existem no mercado empresas que têm muitos sistemas legados, né? Então, a governança de TI, ela vem para estruturar um pouquinho o estudo e não deixar com que tudo vire um caos, né? Dentre tudo que a gente pode ajudar, a gente dá uma mãozinha e fala, ok, só não passa desse limite, porque é o mínimo aceitável para que as coisas funcionem aqui de uma forma bacana, né? E tudo fique mais ou menos organizado. Senão eu vou ter que ficar 20 horas dentro do SOC, analisando log. Vai virar noite, madrugada, trabalhar de sábado e domingo. É interessante você falar tudo isso, porque agora que eu me dei conta que aqui no Pausa a gente tem 7 patrocinadores. Uhum. Dos 7, tirando o Estúdio Vida Moderna, né, que é o espaço aqui do podcast, os outros 6, inclusive a minha empresa, tem soluções de segurança. Todos. Então, assim, vende Office 365? Vende, mas vende Office 365
com governança, vem de Office 365 com aquelas features de segurança, vem de proteção, todos, inclusive a minha empresa. Né? Fazendo aquela propagandinha básica aqui. Solução de segurança para quem é Tier 1, que compra direto do fabricante, nós temos uma solução de segurança. Não só de segurança, mas para evitar gastos para sua empresa, né? Vocês têm uma solução também para monitoramento de despesas em cloud, né? Temos. Excelente, evita. Para quem não assistiu, eu recomendo fortemente que assista o episódio que nós fizemos no MVP Conf, porque o John dá um exemplo disso, inclusive. Que passou por uma situação de que invadiram o sistema com uma credencial com permissões elevadas, fizeram a festa no tenant deles e tiveram uma conta de consumo aí de mais de R$700 mil. Esse foi o exemplo que ele trouxe. Se tivessem a sua solução, teriam descoberto isso antes. Aquela mãozinha do Instagram, do WhatsApp. Se tivessem feito uma gestão de identidade de acessos e de privilégios bem definidos, isso também não teria acontecido. Fica a dica, gente. Gestão de identidade de acessos. Então, acho que um recado que a gente pode deixar aqui é olhar para as premissas básicas de TI ajuda as questões de segurança. Sim. Evita investimento mal aplicado. A gente sabe que o mundo hoje é financeiro. Então, olhando por um outro lado, se você para um pouquinho para analisar o básico da tecnologia, você consegue otimizar os gastos que você vai precisar ter em segurança. De certa forma, viu, gente? Calma, não estou falando que não existe, né, investimento em cibersegurança, muito pelo contrário. E as empresas ainda investem pouco nisso. Mas é muito mais simples você fazer uma configuração bem feita de um servidor do que você ter que ficar contratando uma consultoria ou tendo que aumentar a sua equipe de cibersegurança, porque você precisa constantemente defender o ataque por causa da configuração que foi mal feita. Você falou que as pessoas, quando estão entrando, né, em cibersegurança, tem aquela questão de estudar tudo, né? Tem que estudar tudo, tem que aprender tudo. Mas que dica você daria que você entende que é um caminho seguro para essa pessoa estudar? Bom, eu acho que a infraestrutura, ela sempre vai ser a base da tecnologia. E uma vez que você entende como a arquitetura funciona, tanto de redes quanto de protocolos de comunicação, você entende melhor como funcionam as comunicações. Intersistemas, interredes, interservidores e por aí vai. Então, eu acho que você procurar um curso direcionador e completo sobre o básico de tecnologia, ele é fortemente recomendado. O que eu fiz foi uma loucura de estudar, pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Tive pessoas excelentes que fizeram uma rede de apoio e foram me direcionando, mas a gente sabe que não é a realidade. Então, você escolher um bom curso, seja de segurança da informação, quanto um bom curso de redes, né, um bom curso de desenvolvimento também, são eles que vão dizer para você se você está pronto para pular para o próximo degrau, para você ir avançando um pouquinho. Não adianta eu querer ser um hacker se eu não souber programar nada, se eu não souber nada de infraestrutura, eu vou atacar o quê? Né? Como é que eu vou entender como funcionam as vulnerabilidades daquele sistema? Né? Inclusive, na verdade, a palavra é como eu vou me defender, né? Depende. Tem gente que falando de cibersegurança, eu tô sempre na cabeça do atacante, né? A configuração de pentest, geralmente, para você saber defender, você tem que saber atacar. Ah, tá. Então, a melhor defesa é o ataque? É quase isso. A gente programa os testes. Você tem que saber atacar para poder se defender. Exato. A gente tá sempre na cabeça do outro lado. Então, como que eu faço um teste de penetração? Se eu fosse um atacante, que pontos eu iria explorar dessa empresa? E a partir disso é que eu consigo definir o que eu preciso corrigir. Mas isso muda de empresa para empresa? Não, do meu ponto de vista, não. Eu acho que é sempre pensar da forma que alguém te invadiria para você conseguir corrigir. Claro que a gente tem um básico que ele é bem básico. Eu não preciso pensar em como me atacariam para que eu possa fazer aquela correção, né? Há exemplo de privilégios de administrador nos ambientes. Eu acho que isso é um básico de gestão de identidade e acessos, que é uma coisa que eu gosto muito, inclusive.
Mas eu posso pensar como um hacker no sentido de armazenamento de senha, de protocolo de criptografia, né? Então, todo lugar a gente precisa pensar em como eu me torno vulnerável para poder tampar aquele buraquinho. Como se estivesse num bote no meio de um rio e ele tá furado. Tá entrando água por algum lugar. Só que se eu não souber onde entrar, agora eu não consigo tampar. A gente tem um amigo em comum, que é o Daniel Donda, que, vamos combinar que ele é uma referência, né? Sim. E que ele costuma postar no Instagram dele lá uma figurinha falando assim, vai estudar! Inclusive, para quem quer ser um analista de SOC, ou quem quer virar um hacker do zero, quem quer começar pelo básico, pode usar meu cupom de desconto lá no Hackers Hive, Rebeca20. Se você quer vir para cibersegurança, se você quer participar desse mundo de segurança da informação, esse é o momento. Jabá, gente. Olha isso. Olha que, gente, sabe o que eu acho bacana? Que a gente tá crescendo, né? Tem gente fazendo jabá aqui. Então vamos lá. Rebeca20. Rebeca20. E como é que escreve Rebeca? REBECCA, gente. Então, REBCCA 20 para comprar numeral. um curso de... Ou de SOC Analyst, ou do básico ao avançado lá no Hackers Hive. Escolha um curso, a gente aplica o cupom. Tá, então a gente vai deixar aqui nos comentários o link, né, para acessar esses treinamentos. E de verdade, gente, Daniel Donda, ele é referência. Inclusive, né, ao longo da minha trajetória, ele era uma das pessoas que eu já via em palestras, em eventos, né? Quando eu me tornei DPO, o primeiro livro que eu comprei foi o do LGPD na prática. Então, quando eu estive aqui no podcast anterior, né, na humildade dele, eu sou Daniel Donda, e eu sei quem você é. Eu não acredito. Aí eu olhava assim, né, pensava, falava, gente, aquela catatalzinha que saiu do direito, com o sonho de virar programadora, e no final mudou completamente a trajetória e se inspirou em muitas pessoas, né? Embora meus pontos de inspiração sejam pessoas próximas a mim, eu tenho figuras de referência, né? E ele era uma dessas pessoas. E poder estar sentada ao lado dele e ouvir dele falar, nossa, essa menina conhece muito. Aquilo pra mim foi um divisor de águas de carreira, né? Sério? Eu tô num lugar que eu sonhei em estar, né? Passando pelos percalços, por ser uma mulher na TI, os desafios técnicos de se aprimorar. Mas é o esforço, é o que o Dona fala, né? Vai estudar. Que legal. É sentar, estudar, é pôr em prática. E a gente chega. Quem que tirou a primeira foto sua com o Donda? Eu acho que foi o John. Fui eu. Foi você? Fui eu. Oxi. Eu achei que tinha sido o John ali na frente, quando a gente então tava conversando com o vai ver Marco. então que eu não tava nesse momento. Não, você tava gravando no episódio anterior. Que pena. Entenderam o que acontece? E o John também se inspirava nele, né? E era meu amigo. Então, ele olhando aquela cena também, ele, gente... É muito interessante que a gente vê a referência babando a referência da referência. Muito bacana isso. Rebeca, você citou aqui algumas situações que eu fico imaginando que são muito estressantes, né? Porque se você está sobre o ataque, não é que nem a gente vê nos filmes, né? Que acende toca uma sirene, A sala fica vermelha. Sai todo mundo correndo e aí... Não é assim que funciona, né? Quando assim, você está sobre um ataque, né? Não estou dizendo você, né? Estou dizendo um profissional de segurança. Quando ele está sobre um ataque, o que acontece? A gente recebe aquele alerta inicialmente no centro de operações de segurança. Aquele alerta, ele precisa ser primeiro analisado, identificado. Então, eu recebi o alerta. Eu começo a abrir aquilo e ver do que se trata, né? Onde que foi? Quais são os logs de acesso? Quem foi que fez? Se for, eu penso, minha cabeça foi em acesso, né? Então, se foi um ataque usando credencial, tá, quem é essa pessoa? O que ela faz dentro dessa empresa? Ela tem acesso a esse sistema? Ela não tem acesso a esse sistema? E aí você tem que ter um pouco de
sangue frio ali na hora para se manter calmo. Porque você precisa pensar de uma forma lógica, né? Claro que pode ser um ataque real e você corre muitos riscos, né? Se for um ransomware, por exemplo, eles criptografam, eles podem derrubar a empresa. Então, são situações que são delicadas. E dá aquele frio na barriga de se passar por mim, né? Lascou. Mas a gente não tá sozinho, né? Nenhum profissional, eu sozinha, ninguém sozinho, segura um ataque. Então, a gente trabalha sempre em equipe. Né? Uma vez que eu identifiquei isso e que eu comecei a processar aquele incidente, eu trago os meus colegas, cada um dentro do seu campo de atuação. Então, quem pode checar quem é esse usuário? Então, a gente tem que entrar, talvez, em contato com a equipe daquela área para entender qual que é a atividade daquele colaborador. Não tem como a gente tirar essas informações, né? Talvez a gente tenha que fazer uma entrevista e tudo isso muito rápido, muito organizado. Eu acho que faz parte da gente se manter um pouquinho mais calmo, os processos bem definidos de respostas a incidentes. Porque a gente consegue trabalhar de uma forma mais sincronizada, uma forma que ajuda a gente a se manter calmo numa situação que ela é caótica. Porque, assim, acho que não roda aquela luzinha no ambiente, mas na nossa cabeça deve ter os divertidamente aqui tudo com a luzinha vermelha. E isso, eu imagino que gera muito estresse, né, Rebeca? Gera. Porque olhando para a Rebeca, assim, quem convive com ela tá sempre sorrindo, ela é uma pessoa, assim, divertida, animada. Por fora, né? Por fora. Eu não sei se eu tenho cabelo branco porque eu pinto, entendeu? Mas eu devo ter. E de quando você passa a madrugada inteira analisando um alerta, né? E você, gente, aquilo é um incidente de segurança. E não, é um script que foi mal configurado. Aí você fica com aquela cara de, não é possível. Não é possível, Deus. Ainda bem que foi só um script mal configurado de backup. Mas, caramba, por quê? Né? Por que eles não ajudam a gente a tirar um pouquinho dessa carga, né, das costas? Então você diria que a maioria dos ataques são pseudo-ataques ou falso positivo, que nem você falou? Acho que não a maioria, mas dependendo da realidade da empresa, existem empresas que têm uma grande quantidade de falsos positivos, que é o caso dessa configuração mal feita, que é só um problema, e uma quantidade de empresas que, por exemplo, não tem um monitoramento de rede adequado e aquilo acaba caindo no SOC. Então, imagina um servidor que está com algum tipo de problema de conectividade à rede e ele fica conectando e desconectando. Aquilo no SOC pode ser pode ser entendido como uma tentativa de ataque. Na verdade, não é um problema de infraestrutura de redes. Muita informação, muita coisa para ser analisada. A gente está sempre naquilo de, e se for um positivo, né? Na grande maioria das empresas hoje no Brasil, eu entendo que a gente tem essa dificuldade, mas existe uma quantidade considerável também de atacantes. Tá fácil demais atacar hoje, porque a gente tem as IA generativas. Então, a IA generativa no contexto de cibersegurança, ela fomenta muito o papel do atacante. Né? Eles têm uma facilidade muito grande de explorar as vulnerabilidades. Falei no outro episódio das vulnerabilidades que são exploradas em Zero Day. E elas continuam, né, sendo um dos grandes problemas da cibersegurança. Porque eles usam inteligência artificial para identificar uma vulnerabilidade que não tem tempo de ser corrigida pelo fabricante do software ou do produto e acabam explorando isso com a inteligência artificial no mesmo dia, no dia seguinte, em horas. E a gente não tem tempo hábil de preparar uma defesa muito robusta. Claro que a gente se utiliza da inteligência artificial, da IA generativa, para se defender desse ataque. Né? Quando eu falo de IA, eu falo de inteligência artificial generativa. O ChatGPT, o de DeepSeek da vida. Porque se a gente falar só de inteligência artificial, a gente pode falar do machine learning e ele sempre esteve presente dentro da cibersegurança. Né? Os próprios SOCs, eles já têm o agrupamento das informações dos logs para poder entender se aquilo é ou não é um incidente de segurança. Aqueles alertas, ele vem de agrupamento de informações. E aí a inteligência artificial, ela já te dá aquela solução também, para você mitigar aquele ataque em tempo real, né? Ela facilitou a vida da defesa, facilitou a vida do atacante.
Só que tudo isso gera muito estresse, é muita informação, é uma dinâmica muito agitada, né? Então, você tem que gostar de cibersegurança para estar também nesse ambiente. Então, esse ambiente estressante, eu diria que vocês vivem no fio da navalha, né? Tem uma empresa de cibersegurança que já trabalhei com, né? E eles, eventualmente, trimestralmente, eles mandam uma pesquisa para os contatos de cibersegurança perguntando sobre o burnout, né? Dentro da nossa área, o burnout ele é cada dia mais presente em profissionais de cibersegurança que não têm aguentado mais. Talvez seja a rotina, a pressão, né? A falta de momento de escape. Eu acho que a gente tem trabalhado muito também, né? Ainda mais em home office. A gente não tem horário para entrar, a gente não tem horário para sair, os finais de semana são consumidos às vezes. Então falta aquele momento para você dar uma respirar, uma pausa na programação. Que bacana. Rebeca, o que você vê como tendências para os próximos anos na nossa área? Ou em cibersegurança, ou em TI? Eu acho que elas andam juntas, né? Quanto mais avanços em tecnologia, mais avanços em cibersegurança. Eu vejo muito a partir de inteligência artificial generativa e a computação quântica, né? Proteção de identidade e acessos também. Acho que proteger as pessoas, não a pessoa física, mas quem é você na rede. O que você acessa, de onde você vem, como você é identificado na rede. Eu acho que isso é uma tendência dos próximos anos, porque antigamente a gente estava preocupado em proteger senhas, né? Hoje em dia é reconhecimento facial, hoje em dia é digital, né? Então a gente passou a ser identificado de uma forma diferente, né? Falando de rede. E a tendência é que nós continuemos falando de formas de proteger e de defender aquelas pessoas dentro da rede de internet, né? Sobre a inteligência artificial, ela é cada vez mais usada para melhoria, para aprimoramento. Então, ela mesma tem muito o que avançar, né? Ainda mais agora falando de computação quântica, né? A inteligência artificial e a computação quântica caminhando juntas, elas se tornam ferramentas muito poderosas. A computação quântica, ela trabalha com processamento de dados de uma forma tão rápida que eles estão falando já em criptografia pós-quântica, que são modelos de criptografia que terão que ser utilizados ou que deverão ser criados uma vez que a computação quântica comece a ser mais presente. Porque a computação quântica ela consegue quebrar os protocolos de criptografia que a gente usa hoje. Ou seja... eu tô rindo de nervoso. E é uma tendência... Mas vai ter a defesa quântica também. Olha, eu espero que sim, porque senão o barquinho aqui afunda. Rebeca, eu queria pedir para você olhar para aquela câmera e deixar um recado para quem está assistindo a gente. Vai estudar, não? Não, o recado é seu, né, do Donda? Brincadeira. Gente, eu acho que... vou trazer uma coisa mais sentimental, né? Dado esse contexto todo. Meu livro preferido é O Pequeno Príncipe. E a frase que eu queria deixar aqui hoje é que o essencial é invisível aos olhos. Não só falando da vida pessoal, mas falando de segurança, aquilo que importa nem sempre é aquilo que os olhos podem ver. Então... estejam presentes nos momentos de estudo, estejam presentes em quem são vocês, porque vocês fazem o que vocês fazem, porque vocês são apaixonados pelas áreas que vocês são. Isso diz muito mais sobre quem vocês são do que, de fato, outras coisas. Então, é isso. Rebeca, eu queria entender com você como é o seu momento pausa na programação. A hora que você relaxa, que você descansa, que você recarrega a sua energia. Como que é isso pra você? Depende da versão que eu escolhi do dia. Tá bom. Como uma boa gamer, ela depende da minha skin do dia. Você gosta de games também? Ah, eu gosto. Já joguei um CODzinho, um LOL. Né? Geralmente quem joga um não joga o outro, mas eu sou curiosa. Faz muito tempo, acho que pela rotina, a gente dá uma abandonada. Hoje, a gente vai ficando mais velha, a gente gosta de
tomar um vinhozinho pra relaxar, de ir pra academia, sofrer, gastar energia. Tem que gastar energia. Fazer um churrasquinho. Eu pinto, eu desenho, eu tenho alguns hobbies meio exóticos às vezes. Viajar. Nossa, quer uma pausa na programação melhor do que você estar numa prainha ou no meio do mato e abraçar uma árvore? Que bacana. Rebeca, obrigada. Eu já te conhecia, nós somos amigas, né? Nos tornamos amigas, né? A gente vem construindo essa amizade e é uma delícia estar perto de você. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite e por ouvir tanto de coisas que eu tenho a falar. Se deixasse esse podcast ia longe, tem tanta coisa. Cibersegurança, nossa. Mas você pode falar, Rebeca. Ou senão, vamos combinar outro. A gente faz outro, a gente destrincha tema a tema. Tá bom. Depois contem nos comentários o que vocês acham disso, hein? Dessa ideia. Diz o que você quer ouvir aqui e quem você quer ver aqui no Pausando a Programação, porque aí a gente traz a Rebeca e essas pessoas que você quer ouvir. Se de repente você quer um segundo com aquele time que veio aqui, Donda, Bordim, Johnson, Rebeca, a gente pode fazer, tá bom? Acho que o pessoal topa, né, Rebeca? Ai, a gente ia adorar falar de segurança e infraestrutura. Conta de novo, como é que é o cupom? Cupom na Hackers Hive para os cursos do Daniel Donda, de básico ao avançado, ou de analista de SOC com 20% de desconto usando o cupom Rebeca20. Não se esqueçam que Rebeca tem 2 Cs, hein? Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela audiência de hoje. Acompanhe os nossos patrocinadores, todos eles são da área de cibersegurança, tem sempre uma solução lá que vai te ajudar. Acompanhe a Rebeca nas redes sociais, Rebeca Frade. Vamos deixar o LinkedIn dela aqui para vocês. Ela sempre posta temas muito interessantes. E para você que subestimou, você vai ter que aguentar. Ela é bonita e ela é inteligente. Obrigada, até a próxima semana.